Olá! Quem de vocês nunca teve o desprazer de comprar uma roupa na loja, experimentou, a roupa estava super boa, quando chegou em casa e lavou, no dia que foi sair, colocou a roupa, percebeu que ela estava muito menor do que vocês haviam comprado, seja no comprimento ou seja na largura. E quem é de vocês lojistas que já não tiveram devolução da roupa em virtude a esse problema? Foi pensando nisso, tanto o consumidor quanto o produtor, que eu fiz esse vídeo. Eu vou mostrar para vocês como, pensando em produtores, como é que a gente vai fazer essa medição, como a gente vai alterar essa modelagem, para quando o cliente receber a roupa e lavar, não ter essa reclamação ou essa devolução, ok? Já você consumidor, vocês vão apenas entender que quando a roupa é 100% algodão ou tem a maior composição em algodão, vocês precisam comprar ela um pouco maior para poder, na hora que lavar, ela encolher, ok? Aproveitando o vídeo, já que eu aproveitei o vídeo também da medição para um vídeo que eu fiz anteriormente, que é como fazer um guia de tabela, um guia de medidas, uma tabela de medidas para quem vai vender online, eu já vou citá-lo aqui porque ele tem uma relação grande com o que a gente vai falar aqui e eu não falei na nossa medição, que é o quê? Quem trabalha com internet, gente, é interessante que assista aí o vídeo, eu não sei onde que vai aparecer aqui, desse guia, como é que faz um guia para vender na internet. E quando vocês forem fazer esse guia, vocês não considerarão o que vai encolher. Não vão considerar a roupa depois de pronta, quando vocês produziram. Vocês vão realmente considerar o que ela vai encolher depois. Por exemplo, se eu tenho 72 de comprimento na minha blusa, significa que eu sei, a partir do que eu fiz aqui o meu teste, que eu vou falar para vocês aqui agora, se eu sei que ela já vai encolher 2 centímetros no comprimento, ao invés de colocar na minha tabela na internet como 72 de comprimento, eu vou colocar com 70, mesmo que para o cliente vai chegar com 72, porque a gente sabe que ela vai encolher, ok? Então, assistam o vídeo e deixem os comentários a partir do que vocês acharam sobre ele. Olá, gente. Então vamos à nossa explicação, mas antes disso eu gostaria de falar que eu estou refazendo esse áudio porque o primeiro vídeo que eu fiz acabou ficando muito longo, e eu acho que não precisava ser tão longo para explicar uma coisa tão básica. Então por isso que eu andei cortando algumas partes e que eu falei demais e estou regravando aqui acima para não ter que fazer de novo, ok? Então aí nesse momento eu estava só explicando a importância da gente fazer essa medição, porque as roupas de algodão realmente encolhem, e que esse vídeo ele tanto serviu para a parte de guia, como definir um guia de modelagem, um guia de medidas para quem vai vender na internet, como também para nosso vídeo aqui, ok? Nesse momento aí eu vou começar a medir a nossa roupa. Não existe uma regra específica para medir, quais os pontos certos para medir. O negócio é, tudo que eu colocar medir antes de lavar, eu tenho que medir também depois de lavar. Eu posso colocar tanto mais informações quanto menos informações. Eu acabei definindo essas medidas aí, porque são as que eu acho mais importantes, mas cada um vai achar aí o seu critério. Lembrando que vai depender de modelo para modelo, para vocês também fazerem a medição, Cada modelo exige um lugar diferente para medir. Eu estava colocando aí o desenho para ver se vocês realmente estavam enxergando bem, explicando que quando a gente faz a medição apenas para lavagem, que não há necessidade de fazer o desenho. Basta eu fazer essa tabelinha aí, e colocar as minhas medidas, tanto antes quanto depois de lavado. Então não preciso desse desenho. Desse desenho eu fiz apenas para quem vai vender na internet, como é que a gente faria, ok? Então eu já medi o meu degolo, porque o degolo às vezes a ribana encolhe. Estou medindo aí o meu ombro. Agora estou medindo o meu comprimento de manga. O comprimento de manga é uma coisa que a gente pode até colocar, gente, mas sim, o cliente não vai reclamar, não vai devolver a roupa por causa do comprimento de manga. A não ser que for uma manga comprida e a gente tiver no tamanho do punho certo e encolher 2 centímetros, aí com certeza ele vai reclamar. Mas manga curta igual a essa, não. A medir aí também agora a boca da manga, que geralmente a camiseta não é tão justa, A não ser que seja uma baby look. Agora eu vou medir o meu tórax. Eu estou deixando essa parte aí, essa primeira medição no tempo real, gente, porque pode ser que tenha alguma pessoa que não
que está entrando no mercado agora e não sabe como medir uma peça. Então, estou deixando essa parte aí lenta, realmente para quem está entrando agora ou não tem esse conhecimento aí, ok? Estou medindo agora a minha barra. Lembrando, gente, que nessa parte é fundamental vocês medirem com paciência e certinho, porque não há uma regra certa de encolhimento. Então, se a gente mede de qualquer jeito e o tecido às vezes encolhe lá coisa de meio centímetro, pode interferir aí na nossa análise. Então, meça com calma para não ter nenhum erro. Aí eu estou medindo o comprimento, estou falando que o comprimento eu meço desde lá a pontinha do meu degolo até a minha barra. Eu já coloquei o comprimento agora. Eu estou explicando aí, gente, que eu coloquei o comprimento que necessariamente, teoricamente, já seria o suficiente. Mas eu coloquei agora a medição da lateral. Para quê? Para eu saber, porque às vezes a peça encolheu no comprimento total, mas eu não sei se precisa ou não medir se a cava encolheu, quanto encolheu na cava, a altura de cava e quanto foi lateral. Eu estava falando aí que não precisava medir a cava, mas depois da roupa lavada eu percebi que precisaria ter medido sim, porque deu uma diferença tão discrepante entre o que encolheu no comprimento total e o que encolheu só na lateral, que eu senti a necessidade de ter medido a minha cava. Tá bom? Então, nesse caso aí, eu sugiro que vocês façam isso. Meça tanto a altura da cava, aí vocês meçam ela de forma reta, onde está esse risco do tórax aí, e a lateral, porque aí vocês têm noção de quanto vocês realmente vão precisar encolher, tanto na cava, ou aumentar, né, no caso, quanto na lateral. Então, tem algumas informações que a gente precisa fechá-las aí, tá bom? Então, aí tá as medições que eu fiz, não precisa de mais nada nesse caso aí. Então, eu vou colocar as roupas agora para lavar e depois de lá secas, eu vou medir de novo. Foi o que eu fiz aí, na verdade. Agora, a gente vai comparar a minha roupa depois de lavada, mas eu estou mostrando para vocês que teve um problema aí na ribana. Olha como ela esticou. Ela já ficou embabadada sem lavar, só na primeira lavagem. Então, isso vai interferir também na nossa análise. Percebam aí que ela cresceu 3 milímetros. Enquanto geralmente costuma reduzir. No caso, ela cresceu, que eu estava falando que eu não vou mexer na modelagem, porque ela embabadou, não é uma coisa que apertou. Não adianta eu apertar, porque é uma ribana que vai continuar embabadada. Então, eu não mexeria, por causa desses 3 milímetros aí, não mexeria na ribana, e que é uma ribana com uma qualidade não tão boa. Nesse caso, eu comecei a fazer um desenho da modelagem, uma suposta modelagem, né? Lembrando que a gente só faz a metade da frente, e a metade das costas no caso, para poder explicar como é que a gente vai fazer essa alteração. Então eu estou vendo aí a minha diferença que deu no ombro, eu vou ver todas as diferenças na verdade, mas aí no caso eu vi a diferença que deu no ombro, que foi apenas meio centímetro. Então após lavagem encolheu meio centímetro, então eu preciso na modelagem crescer meio centímetro no ombro. No caso da manga, o comprimento encolheu 1 centímetro, tá? Então tem 19,5, tinha 20,5 e agora tem 19,5. Então eu preciso crescer 1 centímetro no comprimento da minha manga, porque foi o que encolheu. Se encolheu, gente, eu preciso acrescentar. Existem modelos que não é o caso do algodão, que ele estica, tá? Alguns tecidos eles esticam, então isso precisa ficar atento. Se esticou, a gente precisa encolher. Aí no caso, na manga, na boca da manga, não mudou nada, ficou a mesma medida. Então a gente não vai mexer, só mexeu realmente no comprimento e deixou 0 na boca da manga. Em relação ao tórax, encolheu meio centímetro, igual na boca, na barra também. O que fala que eu medi inicialmente, eu medi certo, tá? Não teve nenhum equívoco, porque encolheu os dois iguais, e tinham as mesmas medidas, então isso significa que eu medi certo. Eu estava falando aí de proporção e agora estou explicando como é que a gente vai fazer essa gradação, esse ajuste na modelagem, porque diminuiu meio centímetro na peça inteira, na parte da frente inteira. Como eu só tenho a metade da modelagem, eu preciso aumentar a modelagem em apenas 25 milímetros, porque na hora que eu desdobrar, ficar os dois lados, somando 25 de cada lado, vai dar aí o meio centímetro que reduziu.
tá bom? Lembre sempre que vocês estão fazendo metade da modelagem ou quando é o comprimento é inteiro, tem que ter essa noção aí. Aí eu estava só explicando uma relação da proporção, como que a largura da peça, se na manga não encolheu nada e no tórax encolheu. Isso tem a ver com a proporção da medida que a gente tem. Quanto maior a nossa medida, imagine aí um vestido longo, o comprimento vai acabar encolhendo muito mais. Em relação, assim, por exemplo, nesse caso eu estou falando de largura, né? Mas em relação de comprimento, poderia ser o comprimento da manga com o comprimento aí da peça. Se fosse um vestido, tivesse uma manga igual a essa. O comprimento que vai reduzir no comprimento é muito maior. Então, estamos falando aí de relação de proporção, tá bom? Agora eu vou ver quanto foi que encolheu a nossa medida. Aí foi o que eu te falei para vocês, a proporção que não ficou aí uma proporção coerente. Porque se encolheu aí 2 centímetros no comprimento total. Aí eu teria que, teoricamente, colocar os 2 centímetros na barra. Só que na nossa lateral, encolheu apenas meio centímetro. Então, como é que pode ter encolhido 2 centímetros no meu comprimento total e apenas meio centímetro na minha lateral? Nessa análise aí, é como se a manga, a altura da cava, tivesse encolhido 1,5. Aí fica muito fora da realidade essa proporção que eu estou falando para vocês em relação ao comprimento de vestido. Porque a nossa lateral ela é maior do que a nossa altura de cava. Então, se fosse o contrário, ela tivesse diminuído 1,5, aí poderia ser só meio na altura de cava. Mas não, diminuiu 1,5 meio na lateral e teria que tirar 1,5 na altura de cava. Isso não faz muito sentido para mim. Tá? Então, eu teria que fazer uma nova lavagem aí para poder tirar minhas dúvidas. Porque quando eu medi lá de novo pelo vídeo vendo agora, eu medi certo. Então, para evitar essa dúvida futuramente, quando vocês forem fazer camiseta, já fazem esse travamento aí. Já mede a altura da cava e também a lateral, porque aí vocês vão ter a certeza de quanto é que vocês terão que diminuir, aumentar a modelagem ou diminuir em cada uma das partes. Tá bom? Então, eu vou explicar. Diminuiu 2 centímetros no comprimento total. Na minha modelagem, eu vou aumentar 2 centímetros iguais, comprimento total. Porém, na altura ali da cava e a lateral é que eu vou fazer as minhas medições diferentes. Então, eu vou aumentar aí 2 centímetros, porque encolheu 2 centímetros, e agora eu vou fazer um ajuste entre a cava e a lateral. Se a cava, gente, encolheu, significa que eu preciso aumentar. Tá bom? Então, nesse lance da cava aí, eu vou descer, considerando essa medida aí, eu vou descer 1,5, tá? Igual eu falei, não faz sentido para mim, mas considerando que saiu aí, eu teria que descer 1,5 na cava, porque depois que lavar, ela vai encolher e vai voltar para o lugar. Tecnicamente, se eu desci 1,5 na cava, automaticamente eu acabei deixando só meio de diferença para a minha lateral. Uma medida está ligada automaticamente à outra. Nesse caso, eu não tinha mexido na manga, mas já que a minha altura de cava mudou, eu preciso também mexer na minha manga, porque agora, se eu deixar do mesmo tamanho, ela não vai casar na minha cava. Então, eu preciso medir a minha cava, ver qual o tamanho que ela está, para eu poder fazer o ajuste na minha manga, tá bom? Para poder, na hora que costurar, ela casar certinho. Então, gente, é isso que eu gostaria de falar com vocês nesse vídeo. Se ainda ficou alguma dúvida, é só deixar aí no comentário, ok? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.